dia, moto amigo. Acordamos aqui na Bulgária, nessa cidade Tarnovo. Vou botar aqui o nome aqui porque é ruim de decorar isso. Cidadezinha pitoresca da Bulgária, bem simpática, bem raiz, não tem nada daquelas cidades turísticas que nem Barcelona. É um jeitinho que eu gosto mais. Dá uma voltinha aqui pela Bulgária. Estamos em Veliko Tarnovo, uma cidade histórica que fica ao norte da Bulgária. A cidade fica às margens do rio Iantra e é cercada por colinas por todos os lados. A gente quer dar uma visitada naquela antiga fortaleza ali, mas antes comer uma boia aqui, um café da manhã que a gente não comeu nada. Os caras trouxeram quase que um expresso com um pingadinho de leite. Tudo aqui é assim, café é sempre pouquinho ou aguado. A gente gosta de café com leite na caneca, sabe? Eles não sabem nada. Não sabem de nada aqui. Então, Otami, enquanto a gente espera aqui, toma um café, te dar algumas informações macroeconômicas e comparativas entre Bulgária e alguns outros países da Europa e o Brasil. A Bulgária, o PIB per capita, que é a riqueza produzida pelo país, dividido pela quantidade de pessoas que moram nesse país, no Brasil é 17.750 dólares. Na Bulgária é 29 mil dólares, é bem mais. Porém, a Bulgária perde feio para a Turquia, que é 40 mil dólares, e a Grécia, que é 36 mil dólares. Vamos falar de desenvolvimento humano. O Brasil, nesse quesito, perde feio com 0,75. A Bulgária é 0,80. Isso é uma diferença muito grande. Turquia 0,84 e Grécia 0,89. A campeã desses últimos 3 países que a gente visitou. Moto amigo, vamos entrar agora na fortaleza de Tsarevets. Aqui nós estamos realmente no ambiente mais ou menos como ele era na época, porque continua com as casinhas lá embaixo, caminhando nas pedras e nas pequenas ruas desta fortaleza. Tsarevets foi construída no início do século XII e foi a principal fortaleza do Segundo Império Búlgaro. A arqueóloga Doce Amada vai fazer as suas observações. Análise. Aqui pode ter sido estábulo, ali no início, grandão, e aqui podia ficar dormindo, dormitório dos soldados. Comparado com outros lugares que a gente foi, que era 1200 antes de Cristo, aqui é 1200 depois de Cristo, podemos dizer que isso aqui é relativamente novo, né? Para efeitos de fortaleza de conservação, isso é bem legal, porque você vê as coisas, elas ainda estão do jeito que estavam. Estamos sendo atacados! Morte aos invasores! Moto amigo, olha a tal da escadaria, cara. Veliko Tarnovo é uma cidade realmente linda. E viajar de moto sem planos tem dessas surpresas. E por falar em surpresa, neste mesmo dia outras grandes surpresas estavam por vir. Algumas boas e outras nem tanto. Como encontrar uma vila encantada com apenas 50 habitantes e onde as pessoas andam no fogo. Essa foi uma ótima surpresa. Mas tivemos também uma surpresa péssima. Google Maps nos metendo em uma tremenda furada. Tudo isso no vídeo de hoje. O cara, para chegar nessa igreja, já pagou todos os pecados dele. Já chega aqui um ser humano puro. A moto tá lá por baixo, lá, cara. Em algum lugar por ali. Ó a abelha aqui, ó, querendo aparecer. Caramba, que legal, cara. Super diferente. Nossa, que legal isso, cara. Putz. Caramba. A gente já viu um monte de catedral, igreja e tal, mas essa tá muito legal. Voltamos pro hotel porque tá na hora do check-out, arrumar a bagunça, botar tudo na moto, vamos dar mais uma voltinha pela cidade, ver algumas coisinhas mais e daí vamos para a próxima cidade. Agora é uma sucessão
de cidades assim, rurais, pequenininhas como essa, aquela geografia local, montanhas, estradinhas sinuosas, do jeito que o bom mototurismo gosta. Então, vamos arrumar as coisas, pegar a Pantera e... Vamos deixando esse apartamentinho bacana que a gente achou aqui nessa cidade. Vamos para a próxima. Vamos passar numa cidadezinha aqui que fica no caminho do nosso destino de hoje. Hoje a gente vai rodar um pouco menos, né? Até para dar uma descansada. A gente vai dar uma voltinha final aqui na cidade para ver ela de dia. Aí depois a gente pega a estrada para Lovech, uma cidadezinha de primeira. E depois a gente vai para nossa cidade final, que são uns 50 km mais para frente. Tarnovo! Tá ali a fortaleza ali em cima, a gente andou aquilo tudo. Adorei. Caralho. Gente, ficou pronto o livro Eu e Minha Moto. Tô muito emocionado e orgulhoso, porque tá muito bom. Eu vou explicar pra vocês aqui. Esse livro aqui, ele não é só sobre moto, tá? A moto, o motociclismo, tá na minha vida desde criança. A viagem até o Alasca, que eu conto aqui alguns detalhes que não estão nos vídeos, ela serve como pano de fundo para contar e revelar, por exemplo, uma pergunta frequente no canal. Como é que o Rodrigo faz para ganhar dinheiro e conseguir bancar todas as viagens, fazer tudo o que ele quer fazer? Enfim, como é que eu fiz para obter minha liberdade financeira? Eu conto aqui em detalhes. Então tem muita lição de empreendedorismo, tem muita lição de vida, coisas que eu aprendi. Eu fui muito pobre, aqui é contado, né? Inclusive tem um detalhe no livro, na capa do livro, que só os mais atentos vão perceber. Não vou contar pra você quando receber o livro na tua casa você vai entender. Também tem a playlist que eu ouço nas viagens do Eu e Minha Moto com os melhores sucessos do rei do rock, Elvis Presley, meu ídolo, do country music, também do rock clássico e até do rock nacional. Tem as fotos minhas, do Edinho, da Doce Amada, os melhores momentos da expedição Alasca. Tem também o mapa da viagem na íntegra, ponto a ponto, é só apontar, tirar foto do QR Code e vai para o Google Maps, inclusive com todos os pontos turísticos da Rota 66 ali, marcados ponta a ponta. Inclusive os capítulos mais, assim, emblemáticos, tem o QR Code que você aponta e vai para o vídeo no YouTube correspondente. Então demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas ficou pronto e tá realmente muito legal. Vou ficar muito honrado se você me prestigiar e comprar esse livro e apoiar. Tô botando a preço de custo, tá? Então você vai ver que tá baratinho, preço de custo, não tô ganhando nada. Quero que todo mundo tenha a oportunidade, né? Como uma viagem de moto salvou a minha vida, parece clichê, mas não é não, é verdade, vocês vão entender comprando o livro. Vai lá, vou adorar. Olha que gracinha aqui a rua de Tarnovo, Selic Tarnovo. Cidade aqui deve ser o equivalente a uma cidade na Serra do Brasil, uma Itaipava para o Rio de Janeiro, né? Itaipava, Petrópolis, Teresópolis. Aí tem os restaurantezinhos, tem os hotéis, as pousadas, né? O comérciozinho local. A cidade, a vila é a própria atração. And then you live where? Your country is where? It's Brazil, South America. Brazil. Yeah. So from Cape Town, boom, Brazil, 4 hours, 5 hours. Flying. Oh yeah? Yeah, it's very easy. Because it's like with the same level, plus minus. Esse senhor aí é da África do Sul, muito impressionado com a nossa viagem. Disse que lá é maravilhoso de andar de moto, quero muito ir pra lá. Tô pensando num jeito de chegar lá sem ter que botar a moto no avião ou num barco, né? Vamos ver. Veliko Tarnovo. Olha que simpáticos são os búlgaros aqui, ó. Eles me presentearam com a bandeira deles. A bandeira, não querem me deixar pagar de jeito nenhum. Eu dei para ele uma nota de R$10, porque eles querem colocar ali, ó, a nota do nosso país, Brasilzão. Aqui é o paraíso da Doce Amada. Nossa, muita coisinha linda. Claro que ela tá falando de mim, né? Coisinha linda, sou eu. Gostamos de Veliko Tarnovo, essa microcidade búlgara, turística, assim, um turismo meio local. Veliko Tarnovo, muito, muito, muito bom, gostamos demais. Olha que graça, cidadezinha, tudo, as casinhas antigas, os prédios pequenos. Essa aqui é a cidade de uma rua principal e acabou. Começa ali, termina aqui.
E bom demais, estamos então partindo daqui, vamos para a próxima. E tá lá o sol nos brindando com mais um belo dia. Aqui na Bulgária, muito mais montanhoso, muito mais verdejante, né? Apesar de que na Turquia a gente viu estradas mais bem conservadas, bonitas autoestradas, os tons lá eram areia, né? Aqui é verdejante, mato pra tudo que é lado, cara. E olha que delícia, temperatura 25 graus. Doce Tamara tá reclamando que ela tá com frio aqui atrás. Tá delícia. E muitas placas de neve aqui, cara. Aqui, imagina no inverno. A gente viu umas fotos daqui no inverno. É tudo branquinho, neve. Tudo coberto de neve. Agora a gente foi para uma estradinha ainda menor. Olha aí, trem pede para parar. Vamos parar, né? Ali e aqui. E se você tentar se guiar pelas placas, você tá lascado. E aí, tá gostando? Então vem na garupa! Se inscreva agora para continuar a receber sua dose semanal de diversão, conhecimento e inspiração. Exploradores búlgaros, Doce Amada e Rodrigo Azevedo aqui. Paramos na floresta búlgara para dar uma contemplada nesse matagal. Tá bonita a pantera ali, hein? Cara, muito legal, hein? Terrinha aqui. A cidade que a gente vai chegar, faltam só 5 minutinhos. Tô imaginando como é essa cidade, tá? Deve ser assim, uma vila encantada, perdida no tempo. Porque, cara, aqui não passa nem carro, cara. Não é possível. Ou a gente está completamente errado. O Google Maps nos prega peças, tá? Essa cidadezinha eu peguei num site aí com roteiros para motociclistas na Bulgária, né? Mas só pela estradinha e pela sensação aqui que dá de você estar andando aqui, já é legal. O que será isso? Isso aqui é um estacionamento? What is this? Caramba, aqui a cidade tem um estacionamento para visitá-la. Aqui se chama Bojensky. É uma cidade realmente medieval. Caramba, que doido, cara. Vamos parar aqui. Cara, quando eu falo que a vila é pequena mesmo. Sabe qual é a população da vila aqui permanente? Só 50 pessoas. Essa vila foi fundada pelos búlgaros que fugiam dos otomanos e é uma verdadeira imersão na cultura da Bulgária. Olha ali um autêntico poço, aqueles poços que a gente vê em filme, né? De pegar água. This chicken stew. Yes. Chicken stew. Bojenska salad. Tá bonito, hein? Pimentão
gratinado com os queijos e ali tem um porcão. Olha ali, o cozinheiro acabou de terminar a comida e ele vai ali preparar o charutinho dele, apreciar o charuto numa boa. Ela está contando aqui sobre uma tradição aqui na Bulgária de algumas garotas que passam 1 ou 2 semanas sem comer nada e conseguem andar no fogo. E ela tem esse sonho. Aqui o nome da cidade, Bojensky e Bodin, é Deus em búlgaro. Então aqui como se fosse a cidade de Deus, né? E ela quer muito poder andar no fogo, é o sonho dela. E para poder andar no fogo, não é todas as garotas que podem. E tem uma preparação de ficar sem comer nada durante 1 ou 2 semanas. Uma semana. Só na água e pão. Só na água e pão. E aí, então, depois dessa preparação, vai andar no fogo, né? Bom, agora vamos para Lovech, são uns 80 quilômetros, então é mais de 1 hora, porque é nessas estradinhas pequenas da Bulgária. E então, Bojensky seria a cidade de Deus, eles são bastante religiosos aqui e tem raiva dos turcos. A moça estava contando ali que durante 500 anos os turcos infernizaram a vida deles aqui. Tem várias histórias e lendas sobre isso, como por exemplo um turco que queria casar com uma búlgara e a búlgara não queria casar e ele falou, pô, ou você casa comigo ou eu vou matar todo mundo. Aí deu uma opção, tá, então você anda em cima de um cavalo aí pelada, que se você andar em cima de um cavalo no meio da cidade, aí eu não mato todo mundo. Aí ela pegou, ficou pelada, subiu no cavalo e a população inteira junto se trancou dentro das casas e fecharam as portas para que ela pudesse andar a cavalo pelado sem que ninguém visse. E assim ela salvou a cidade. Vamos deixando Bojensky para trás, adoramos. Uma vila com população de 50 pessoas e foi muito legal. Eu não consegui gravar tudo, mas a conversa com a búlgara ali, aquela mocinha, e ela contava das lendas e uma raiva em relação aos turcos. Tipo aquela coisa de guerra que tá dominando, aquele que tá atacando tá dominando, não quer nem saber de quem tá lá, né? Bora matar todo mundo. E agora a gente tem que retornar. Aqui são 80 quilômetros de distância até Lovech. Tá dando 1 hora e 20 minutos. Vamos chegar lá já 6 horas e 10. Ai, ai, vamos nessa! Quanto amigo, ali assim que a gente entrou na Bulgária, a primeira impressão não foi muito boa, porque ali na fronteira, ali depois da fronteira, aquela região tá muito suja, muito feia e tal. Bom, mas já mudei completamente a minha opinião, tá? Tô adorando Bulgária, país para motociclista, cara. Para todo lugar que a gente tá indo, só estrada sinuosa pelas montanhas, povo bacana, umas letras que nós não entendemos nada. Tô adorando, o melhor de tudo, não tem cidade grande. E você que assiste o Eu e Minha Moto na televisão e fica com preguiça de comentar, saiba você que quando você comenta, você curte, você ajuda o canal. O YouTube entende que o vídeo tá legal e ele impulsiona, ele promove, ele apresenta o Eu e Minha Moto para mais pessoas que podem vir a gostar desse tipo de conteúdo. Então comente. Aqui tá uma região de guerra. Tô achando que tinha opção diferente, melhor. Essa aqui é um pouco mais curta. Aí o Waze mandou pra cá. Bom, muito buraco. Bom, o pior já passou. Agora é achar o Guest House. Não, o nome do negócio é Guest House. O que isso quer dizer é que não é bem
um hotel. Mas, cara, parece muito legal o lugar. Tipo, mega pitoresco. Olha lá pra baixo, dá pra ver prédio grande, cidade grande ali, ó. E a gente vai pelas velhas estradas. Só não pode vir um carro ensandecido no contra. Tá mandando entrar aqui nesse buraco aqui, cara. Rapaz, será que é aqui mesmo, cara? Outro amigo, lugar errado. O Google Maps me pregou uma peça. E a dificuldade está em manobrar. Não tem espaço aqui para manobrar. Vou descer um pouco mais aqui, porque aqui está um pouco mais plano. Agora imagina, se eu tivesse com a moto levinha, eu pegava a roda de trás, puxava, arrastava e fazia a manobra. Legal. Bom avanço. Go. Calma. Não. Go. Yeah. Now. Guess, you can get the tire. Yeah. Like this. Come. Once again. Let me see if I... Well, thank you. Obrigado, thank you. Que furada, hein? Eu dei thank you pro cara, mas ainda não saí daqui não. Tava com frio e agora já tô com calor. Agora eu vou dar um pau só aqui, hein? Bom, aqui tem essa placa centro. Vamos tentar por aqui. Aqui o piso tá longe de ser bom. E pior que é umas pedras, cara, horríveis. E tem essa grama que faz um limozinho. Mas aqui tava escrito centro. Será que é centro para ir de moto, de carro? Aí o Google Maps aqui te ferra. Eu devia ter colocado no Waze. Cara, assim, o Waze é sempre melhor quando tem boa internet, essas coisas, né? Agora, olha só o esquisitíssimo disso aqui. Não vou morrer! A gente estava do lado do hotel ali onde a gente engasgou. Falava no GPS 100 metros de distância. Bom, vamos seguir agora. Estamos no Waze. O Waze botou a gente de volta do trilho das coisas. Ai, papai. Tá mostrando aqui, olha só, gente, que legal. Okay, you can leave the luggage here. I will need only your passport. Moto amigo, esse foi o hotel mais difícil que a gente já precisou chegar. Cara, foi punk ali, com a Pantera carregada de mala. E não é o hotel, né? É o guest house, cara. Olha só. Lenha. Lá embaixo eu vou mostrar aqui a área ao redor, né? Umas casas detonadas. Mas isso aqui é quase uma choupana. Olha que bacana. A escada aqui, você tá pensando que eu tô filmando torto? Não, a escada é torta mesmo, é caída assim pro lado. A Dulce Amada tá muito animada, não tá, Amada? Olha a cara dela. Ela queria o quê? Um hotel 5 estrelas. Isso aqui é melhor do que o hotel 5 estrelas. Eu falei, ó, dessa vez vai ser uma viagem como eu faria se eu estivesse com o Edinho. Quase isso. Uma viagem mais rústica. Até porque os países que a gente vai passar são assim, mais rurais e tal. O que você achou? 220 years. Essa casa tem 220 anos, gente. Yes. Okay. The second house represents house from Lovech. O nome dele é Dimitar. Dimitar.
O Dmitry, mas aqui eles falam Dmitry e, pô, ele contou a história. Isso aqui, 200 anos, o teto ainda é original, tá? Aqui é o nosso quarto, ele é chamado quarto da família. E tem um quarto menor aqui. Uma varandinha, né? Olha isso, gente. Que tal pra você? A Pantera tá bem aqui na porta. Olha o lugar, gente. Não tem ninguém aqui, cara. A gente está literalmente sozinhos. As pessoas são silenciosas, eu tô em barulho de televisão, cara. Moto amigo, olha que massa, cara. Isso aqui é um rio aqui embaixo. E essa aí é chamada a Covered Bridge, que é a ponte coberta, cara. Que é uma ponte com telhado, como se fosse uma casa. E parece que aí dentro tem lojas, talvez tenha algum restaurante, mas é uma ponte mesmo para atravessar o rio. É a praça mais importante aqui de Lovech. Cara, que horas são, amado? 8 horas da noite. Tem um palco ali vazio. Tem esse negócio aqui. Cara, tá lembrando umas cidadezinhas pequenas do México que a gente foi, que não tinha nada. Tá vendo, amada? Isso aqui é turismo de verdade, cara. Agora, me explica aí, gente, esse cardápio. O que vocês acham? Nada, nem entendo uma palavra, cara. E será que eles falam inglês? Não tô levando fé. Tinha cardápio em inglês. Olha aí, ó. Toma. Pronto. Obrigada, amado. Agora você tá mais feliz. Tô merecendo. Tá vendo? Amei isso aqui, cara. E eu aqui ficava fácil uns 4 dias aqui, cara. O Hotel Varocha fica do lado do shopping. Moto amigo, vamos ficando por aqui nessa escuridão de Lovech. É só um soquinho. Bom dia, moto amigo. Estamos em Lovech agora, são 9 horas da manhã. E vamos nessa. Vamos agora para Sofia, que é a capital da Bulgária. Só que no caminho eu vi que tem algumas paradas assim muito interessantes. Vou tentar chegar com a moto perto para mostrar para vocês. Vamos lá. Acho que aqui foi filmado o Alien, o 8º passageiro. Muito louco, cara. Olha isso, cara. O problema é sempre na entrada.